A notícia que a torcida do Corinthians temia menos, ou em alguns casos até já esperava menos, finalmente se confirmou. Dorival Júnior não é mais o técnico do Timão após mais um resultado negativo. A diretoria decidiu agir e colocou um ponto final em um trabalho que vinha sendo cada vez mais contestado dentro e fora de campo. E não foi apenas a derrota em si que pesou. O desempenho da equipe, a falta de evolução tática e principalmente a pressão da torcida foram fatores decisivos para que a situação chegasse ao limite. O clima já era de instabilidade há algumas semanas, mas agora a crise explodiu de vez. Nos bastidores, a avaliação era clara: o time não respondia mais. Jogadores sem confiança, esquema sem encaixe e um ambiente cada vez mais pesado no vestiário. A sensação era de que o Corinthians estava perdido em campo, sem identidade, sem padrão e sem reação. A derrota mais recente foi apenas o estopim. Um jogo que escancarou todos os problemas que vinham sendo acumulados. Erros defensivos, pouca criatividade no ataque e um time completamente apático diante do adversário. A torcida, que já vinha irritada, perdeu de vez a paciência. E como sempre acontece no futebol, o primeiro a pagar a conta foi o treinador. Dorival Júnior, que chegou com expectativa de organizar a equipe e trazer estabilidade. Não conseguiu entregar o que era esperado. Em vários momentos, até mostrou sinais de melhora, mas nunca conseguiu dar consistência ao time. As atuações irregulares acabaram minando a confiança da diretoria. Além disso, decisões dentro de campo também passaram a ser questionadas. Escalações, substituições e até a postura da equipe em jogos decisivos viraram alvo de críticas constantes. A pressão foi aumentando jogo após jogo, rodada após rodada. Internamente, já havia uma divisão. Parte da diretoria ainda acreditava em uma recuperação, enquanto outra ala defendia uma mudança imediata para tentar salvar a temporada. Depois da última derrota, não houve mais espaço para dúvidas. A decisão foi tomada. Dorival Júnior deixa o comando do Corinthians. E agora o clube entra mais uma vez em um momento delicado, tendo que buscar uma solução rápida para não comprometer ainda mais o restante da temporada. E no meio de tudo isso, um nome ganha destaque. Marcelo Paz, o dirigente, se pronunciou oficialmente e trouxe detalhes importantes sobre a decisão que abalou o ambiente no clube. Mas o que exatamente ele disse? E o que vem agora para o Corinthians? Isso é o que você vai entender na próxima parte. Logo após a confirmação da saída de Dorival Júnior, o pronunciamento de Marcelo Paz chamou atenção e trouxe ainda mais peso para a decisão tomada pela diretoria do Corinthians. Em coletiva, Marcelo Paz foi direto, sem rodeios, e deixou claro que a mudança no comando técnico não foi uma decisão impulsiva. Segundo ele, tudo foi analisado com muita cautela, levando em consideração o momento da equipe dentro e fora de campo. Ele destacou que o clube vinha acompanhando de perto o desempenho do time nas últimas semanas e que, apesar de alguns sinais pontuais de melhora, o conjunto geral não evoluía como esperado. A falta de consistência pesou, e muito. Marcelo Paz também fez questão de afirmar que a diretoria tinha confiança no trabalho de Dorival em um primeiro momento, mas que o futebol apresentado deixou de corresponder às expectativas. A pressão externa, principalmente da torcida, foi reconhecida, mas ele garantiu que a decisão foi interna e estratégica. Outro ponto importante do pronunciamento foi quando ele mencionou o ambiente no elenco. Sem entrar em detalhes, deu a entender que o clima já não era dos melhores. Segundo ele, em momentos assim, a mudança de comando pode ser necessária para tentar recuperar o grupo. E essa fala acendeu ainda mais os bastidores. Isso porque começaram a surgir informações de que alguns jogadores já não estavam totalmente alinhados com a comissão técnica. Nada oficial foi confirmado, mas o indício de desgaste interno reforça o cenário de crise que se instalou no clube. Além disso, Marcelo Paz deixou claro que o Corinthians não pode mais perder tempo. A temporada segue em andamento e o risco de comprometer objetivos importantes é real. Por isso,
A diretoria já trabalha com urgência para definir o próximo treinador. E aqui começa outro capítulo dessa história. Quem será o substituto? Nos bastidores, alguns nomes já começaram a circular. Treinadores experientes, nomes livres no mercado e até possibilidades consideradas inesperadas estão sendo avaliadas. A ideia é trazer alguém que chegue com pulso firme, mas que também consiga reorganizar o time rapidamente. A escolha, no entanto, não é simples. O Corinthians precisa de alguém que suporte a pressão. Entenda o tamanho do clube e consiga dar uma resposta imediata dentro de campo. A torcida, claro, já começou a se manifestar nas redes sociais, sugerindo nomes e cobrando uma decisão rápida. Enquanto isso, o elenco segue em alerta. A troca de treinador sempre mexe com o grupo. Alguns jogadores podem ganhar espaço, outros podem perder. E isso cria um clima de incerteza que pode impactar diretamente nos próximos jogos. A verdade é que o Corinthians entra agora em um momento decisivo da temporada. E o próximo passo pode definir muita coisa daqui para frente. E na próxima parte, você vai entender quais são os nomes mais fortes para assumir o comando do timão e qual deles está mais perto de fechar. Com a saída de Dorival Júnior oficialmente confirmada, o Corinthians já se movimenta intensamente nos bastidores para definir o novo comandante. E os nomes que estão surgindo começam a agitar ainda mais a torcida. Um dos primeiros a ganhar força foi o de Fernando Diniz, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e posse de bola. Diniz divide opiniões. Enquanto parte da torcida vê nele uma chance de mudança radical no jeito do time jogar, outra parte teme a instabilidade que já marcou alguns de seus trabalhos anteriores. Outro nome que apareceu com força é o de Tite, um velho conhecido da Fiel, ídolo recente do clube. Ele teria forte apoio da torcida, mas a negociação é considerada difícil. Além de questões financeiras, existe todo um contexto que envolve seu momento de carreira e possíveis propostas de outros clubes. Também surge como alternativa o nome de Cuca, experiente com histórico vencedor. Ele é visto como alguém capaz de dar uma resposta rápida. Porém, sua possível chegada também geraria debate, principalmente por conta de fatores extracampo que sempre voltam à tona quando seu nome entra em pauta. Correndo por fora, aparecem opções internacionais e nomes menos esperados, que podem surgir como plano surpresa da diretoria. E é justamente aí que entra o fator Marcelo Paz. O dirigente já deixou claro que a escolha será estratégica e não apenas baseada em apelo popular. Nos bastidores, a diretoria busca um perfil bem definido, um treinador com capacidade de reorganizar o sistema defensivo, dar padrão tático ao time, principalmente recuperar a confiança do elenco em curto prazo. E esse último ponto é fundamental, porque mais do que esquema ou estilo de jogo, o Corinthians precisa voltar a competir. Precisa de intensidade, entrega e identidade dentro de campo menos, algo que claramente se perdeu nas últimas partidas. Enquanto isso, a torcida segue pressionando. Nas redes sociais, os debates estão intensos. Cada nome citado gera discussão, comparação e muita expectativa. Afinal, a escolha do novo técnico pode mudar completamente o rumo da temporada, e não para por aí. Existe também a possibilidade de um interino assumir temporariamente enquanto a diretoria define o nome ideal. Isso já aconteceu antes e pode se repetir, dependendo da dificuldade das negociações. A única certeza, neste momento, é que o Corinthians não pode errar. A margem para novos tropeços é mínima, e qualquer decisão equivocada pode aumentar ainda mais a crise que já se instalou no clube. E na próxima parte, você vai entender como essa demissão impacta diretamente o futuro do Corinthians, dentro e fora de campo. E o que a torcida pode esperar daqui para frente. A demissão de Dorival Júnior não é apenas uma troca no comando técnico, ela representa um ponto de virada para o Corinthians em um momento extremamente delicado da temporada. O impacto é imediato. Dentro de campo, o time precisa reagir rápido. A troca de treinador pode trazer um choque no elenco.
algo comum no futebol, onde jogadores passam a ter novas oportunidades e o nível de competitividade aumenta. Mas isso também pode gerar instabilidade, principalmente se não houver uma escolha certeira para o cargo. O calendário não espera. O Corinthians segue disputando competições importantes. E qualquer sequência negativa pode comprometer objetivos grandes, como classificação em torneios e até a briga por posições melhores na tabela. Ou seja, o próximo treinador chega com pressão máxima desde o primeiro jogo. Fora de campo, o cenário também é preocupante. A crise esportiva impacta diretamente o ambiente político e financeiro do clube. Pressão da torcida, cobrança interna e exposição na mídia aumentam ainda mais a responsabilidade da diretoria, especialmente após o pronunciamento de Marcelo Paz, que assumiu o peso da decisão. Agora, todas as atenções se voltam para o próximo passo. A escolha do novo técnico não pode ser apenas uma resposta imediata à pressão. Ela precisa ser estratégica, pensando não só no curto prazo, mas também na reconstrução da equipe ao longo da temporada. E a torcida? A Fiel já deixou claro que a resposta dentro de campo. Mais do que nomes, o que o torcedor espera é atitude, organização e, principalmente, resultados. A paciência acabou e o apoio agora depende diretamente do desempenho do time. Existe também um fator psicológico importante. O elenco precisa se reconstruir emocionalmente. Sequências ruins abalam confiança e cabe ao novo treinador recuperar esse aspecto para que o time volte a competir em alto nível. Sem isso, qualquer mudança tática perde efeito. A verdade é que o Corinthians entra agora em uma encruzilhada. Ou a mudança gera um novo começo, com reação imediata e retomada de confiança. Ou a crise se aprofunda ainda mais, trazendo consequências ainda maiores para o restante da temporada. Tudo depende das próximas decisões. Quem será o novo técnico? Como o time vai reagir? E até onde o Corinthians pode chegar após essa mudança? Uma coisa é certa, os próximos dias serão decisivos e prometem fortes emoções para a torcida.